Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus por estarmos aqui neste dia 24 de março de 2021. Louvamos ao Senhor pelo privilégio que Ele nos tem dado de estarmos juntos. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, sua casa, abençoe a empresa onde você trabalha, a sua cidade, abençoe a nossa querida nação brasileira. Amém? Hoje mais um Clássicos da Escola Bíblica Dominical, comigo, pastor Ronildo Fernandes, auxiliar na Igreja Chamas do Avivamento, em Governador Valadares. Meu querido irmão, minha querida irmã, é muito importante estarmos juntos neste dia. Hoje mais uma lição, lição de número 10, do dia 9 de junho de 2013, o casamento à luz da Bíblia. Esta lição foi comentada pelo pastor Edneuton Saturnino, pastor em nossa igreja sede, no bairro Santa Helena, em Governador Valadares. Também apresentador do programa Chamas do Avivamento, no Facebook e também na rádio web. Participe de segunda a sexta, do meio-dia até as 13h30. É uma bênção este programa no Facebook e na rádio web. Também nosso pastor Ailson Dias, vice-presidente do nosso ministério e pastor de igreja Chamas do Avivamento, na rua José Carlos Pereira, no bairro Vila Bretas, em Governador Valadares. Meu irmão, minha irmã, é uma bênção, tá? Ele apresenta o programa Boa Palavra, toda terça e quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Um programa muito edificante. Acompanhe. Deus vai abençoar a sua vida, o seu lar e a sua família. Você que está nos acompanhando, que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, compartilhe, faça uma propaganda deste trabalho e você estará ajudando na evangelização, na edificação da igreja, no alcance de vidas para a obra do Senhor. Amém? Pois bem, meu querido irmão, minha querida irmã, o tema de hoje, o casamento à luz da Bíblia. Muito importante, porque muitos casais estão passando por momentos difíceis, momentos que estão levando a uma separação, a um divórcio. Mas Deus, que os uniu, não deseja que vocês se divorciem, não deseja que vocês se separem. O prejuízo, ou os prejuízos, melhor dizendo, são grandes. Crianças sofrem, você vai ficar envergonhado depois. Isto pode criar um ciclo vicioso em família, ou como uma maldição. Os filhos vão olhar para você, pai, e vão dizer: meu pai também separou da minha mãe. As filhas vão olhar e vão dizer: minha mãe também é divorciada, ela não pode falar nada comigo a este respeito, meu pai não tem autoridade para falar comigo acerca de vida conjugal. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos que pensar qual é o mal que vamos colher por causa de um divórcio. O que vamos provocar? Como cristãos que somos, evangélicos, nós temos que entender que a nossa luta diária é uma luta espiritual. Por isso, quando você for orar, meu conselho é: ore para que Deus abençoe a sua vida conjugal. Ore para que Deus abençoe seu esposo, sua esposa, seus filhos. Ore para que Deus abençoe a sua casa. Você vai ver que as coisas irão mudar e o nome de Deus será glorificado. Meu amado irmão, minha amada irmã, é de suma importância aprendermos sobre este tema, o casamento à luz da Bíblia, à luz da palavra. Amém? Vamos ao texto áureo. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 32.
O matrimônio é abençoado somente em Cristo. Jesus disse, olha, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto quiserdes e vos será feito. Então, em Jesus, há o poder para abençoar a vida conjugal, a vida de um casal, a vida familiar, para abençoar uma família. Amém? Então, creia em Cristo e Ele pode fazer coisas grandes por seu casamento, por sua vida conjugal, por sua vida familiar. Tenha certeza disso. A nossa leitura em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 25. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Louvado seja Deus. Vamos orar neste momento. Orar é importante. Orar é manter a nossa comunhão com Deus. Orar é acreditar na existência do próprio Deus. Orar é demonstração de fé. Orar é demonstração de confiança em Deus. Orar é acreditar que os milagres irão acontecer, que o impossível se torna possível. Oração é poderosa e eficaz. Oração, ela resulta em portas abertas, em reconciliações, em curas, em maravilhas. Pode ter certeza. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, obrigado por estar aqui neste dia, podendo apresentar o programa Clássicos da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor abençoe cada pessoa que acompanha este trabalho, que está divulgando. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família. Senhor Deus, em nossa cidade, na cidade dessas pessoas, em toda a nossa nação brasileira, Senhor Pai. Meu Deus, que o Senhor venha restaurar casais, restaurar casamentos, restaurar lares, famílias. Que Teu nome seja glorificado, Senhor meu Deus. É o desejo do nosso coração, é o desejo, Senhor meu Pai, sim, meu Deus, Deus Santo, do Senhor. Eu creio assim, meu Pai, porque foi o Senhor quem viu, foi o Senhor quem trabalhou para que os casais estivessem juntos e casados na Tua presença. Para a glória e louvor do Teu santo nome, eu te peço, em nome de Jesus, meu Deus Santo. Amém. Pois bem, meu querido irmão, minha querida irmã, casamento à luz da Bíblia. O jovem, a moça, tem o desejo de casar. Louvado seja Deus. E os pastores devem estar orando para que os jovens casem no Senhor. Eu ouvi contar um testemunho de que um certo pastor passava sempre na porta de uma determinada igreja e sempre ele via a realização de casamentos naquela igreja. E ele um dia perguntou para Deus: Deus, por que na minha igreja não tem casamento e lá tem? E Deus falou com ele: você não me pede. Então o segredo para que haja casamentos é os pastores pedirem a Deus para que os casamentos aconteçam. Louvado seja Deus. E Deus vai fazer com que os casamentos aconteçam. Hoje, muitos jovens, dentro e fora da igreja evangélica, estão optando por juntarem-se, apenas união de corpos, debaixo de um mesmo teto. E aí, Deus está agradando? Acredito que não, porque
nós temos que entender que estamos debaixo de uma autoridade espiritual, estamos debaixo da palavra de Deus, né? E uma união com o pensamento de ficar juntos. Se der certo, a gente continua. Se não der certo, a gente separa. Então Deus não promove casamentos, Deus não promove uniões, né, com a finalidade de que, se não der certo, separa. Isso não é de Deus. É um pensamento equivocado das pessoas que assim estão se unindo. Tem-se um ditado antigo, né, do meio romanista, que quem é amigado com fé, casado é. Mentira, porque não faz parte da fé, né? Eu conheço uma música, até do Padre Zezinho, que fala acerca da família, né? O que ele diz? O tema desta música é oração pela família. E faz parte da letra em que ele coloca que a família não comece em qualquer de repente. E infelizmente muitas moças e rapazes estão começando uma família em qualquer de repente, sem planejamento, sem estar debaixo da direção e da orientação de Deus. E Deus não quer isso. Vai dar errado, tá? O que começa errado tem uma grande probabilidade de terminar errado. Podem ter certeza disso, tá? Então nós temos que entender, né, que o casamento, à luz da Bíblia, exige que sejam pessoas que comungam a mesma fé, para evitar um jugo desigual. Pessoas heterossexuais, tá? Homem e mulher. Este é o casamento à luz da Bíblia. Casamento debaixo da orientação da palavra, direcionado pela palavra. Este casamento tem uma probabilidade de dar mais certo. E um casamento que tem que ser regrado com oração, com lágrimas, com demonstrações de amor, tá? Com demonstrações de entrega. Aí sim o casamento poderá ser duradouro para a glória de Deus, porque a Bíblia está dizendo: o que Deus uniu, que o homem não separe. Eu louvo a Deus que nesses quase 20 anos de ministério pastoral, ou 20 anos, melhor dizendo, né, para a glória de Deus, nunca orientei nenhuma pessoa, nenhum casal a se separar, a se divorciar. Porque eu acredito na possibilidade, ou no poder de Deus, de fazer novas todas as coisas, de restaurar casamentos, de restaurar famílias, de restaurar, né, pessoas de uma família. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa acreditar no que estamos falando. É o poder de Deus, é o poder da aplicação do Evangelho de Cristo. Então pode ter certeza disto, né? Nós oramos para Jesus libertar viciados, ébrios, drogados, né? Pessoas que estão possessas. E louvado seja Deus, Deus tem feito isso. Nós somos testemunhas destes milagres. Agora, o casamento, que é uma instituição divina, que começa lá no Jardim do Éden, antes que houvesse cartório de registro, né? Antes que houvesse certidão de casamento, Deus o institui lá no Éden. Louvado seja Deus, né? Com qual propósito? De um casal ser abençoado por Deus,
de viver em paz, de viver em família, porque Deus disse que não é bom que o homem viva só. E Deus então faz para ele uma companheira. Então, meu irmão, minha irmã, Deus tem o companheiro, Deus tem a companheira para você. Meu irmão, minha irmã, Deus tem um companheiro para você. A Bíblia diz que aquele que encontra uma mulher, encontrou a benevolência do Senhor. Então acredite, a sua esposa é uma bênção, né? Acredite, meu irmão, o seu marido é uma bênção. O seu casamento é uma bênção. Aprenda sobre isso. Vai dar certo. Introdução. Os efésios enfrentavam problemas sérios com o casamento, da mesma forma que acontece nos dias de hoje. O panteão de deuses efésios, dominados por um deus feminino, Diana, que por sua vez influenciava muito sobre a autoridade feminina em Éfeso, assim como a Senhora Aparecida, inconscientemente sobre o Brasil. Além disso, outras práticas pagãs mudaram alguns conceitos da vida moral, que também afetaram a vida conjugal por causa das orgias que aconteciam durante as cerimônias religiosas. Então o apóstolo mostra a versão bíblica do casamento em Cristo. É deste casamento que nós vamos falar hoje, tá? O casamento bíblico, o casamento em Cristo. A probabilidade é muito maior se nós colocarmos em prática a palavra de Deus. A probabilidade é maior dele ser um casamento forte, firme, para vencer os ataques do mundo e do diabo. Amém? O ponto 1, conceito de casamento. Nós temos que saber o que é um casamento. O ponto 2, o papel da mulher como esposa. Ponto 3, o papel do homem como esposo. Saiba o que é um casamento. Saiba qual é o seu papel de mulher no casamento. Saiba qual é o seu papel de marido no casamento. E o casal como família, né? Qual é a responsabilidade do casal para com a família? Muito importante isto. E o ponto 5, o compromisso espiritual do casal. Então a mulher tem que entender, meu marido tem que servir o Deus que eu sirvo. O marido tem que entender, a minha mulher tem que servir o Deus que eu sirvo. A moça que quer casar tem que entender que ela deve procurar um moço que serve a Deus. A moça cristã deve procurar um moço cristão. O moço que é cristão deve procurar uma moça que é cristã. Você sabe por que o dilúvio aconteceu? O primeiro passo para que o dilúvio viesse sobre a terra, Gênesis 6, versículo 1 a 3, vai dizer que os filhos dos homens viram que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram mais formosas do que as filhas de Deus, e casaram-se com as filhas dos homens. Houve um esfriamento espiritual, houve um abandono da fé, ou abandono de Deus. Com o abandono, com o esfriamento espiritual, com o abandono da fé, com o abandono de Deus, começam a surgir os problemas da humanidade. Vem a violência. Os homens de fama daquela época guerreavam uns contra os outros, se matavam. E a imoralidade começou a surgir, a idolatria tomou conta, de tal forma que Deus se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra e trouxe um juízo sobre a terra chamado dilúvio, que matou a todos, exceto uma família de Noé, que perseverou em servir ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã,
é importante a gente entender sobre o compromisso espiritual do casal, daquele que vai casar. Eu conheci moças, né, que começaram a namorar rapazes que estavam até dentro da igreja, mas rapazes que não tinham compromisso nenhum com Deus. E eu aconselhei, né? Teve vezes que eu cheguei até a falar, como o Silvio Santos falava, né? Você não quer pedir ajuda às cartas para saber se você deve casar com esse rapaz ou não? Insistir, você tem certeza que você quer casar com ele? Quero, pastor, quero. E os problemas vieram depois. A gente não pode obrigar ninguém a casar com ninguém. A gente não pode obrigar pessoas a se separarem ou incentivar uma separação. Mas eu lamento porque muitos jovens, muitas moças, não dão ouvidos aos pais, não dão ouvidos às mães e não ouvem os seus pastores, né? E acabam casando e o casamento se tornando um grande problema. Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção no que sua mãe está dizendo, no que seu pai está falando, no que o seu pastor está ensinando para que você viva bem, ok? Então vamos lá, o que é o casamento? O que a Bíblia Sagrada nos mostra é que tudo que Deus criou é bom em princípio, mas o pecado degenerou tudo. Então o casamento é bom, o casamento não é ruim. Tem alguém que fala assim, se casamento fosse bom, não precisava de testemunha. Isso tudo para denegrir o casamento, né? Mas o casamento é bom. Se não fosse o casamento do meu pai e minha mãe, eu não estava aqui agora. Se não fosse o casamento dos meus avós, eu também não estaria aqui agora. E assim por diante, né? Então eu louvo a Deus que o casamento é bom e nos ajuda muito na caminhada cristã. O casamento como um dos propósitos de Deus para que o homem pudesse viver socialmente bem e tranquilo. Deus disse, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma adjutora para que esteja como que adiante dele, né? Uma auxiliadora. Então o homem tem que procurar uma mulher que vai auxiliá-lo. Porque tem mulher que é sanguessuga, só quer, né, encostar como um carrapato, só sugar o sangue, pernilongo de pensão, né, só suga sangue. Então o homem, o rapaz, tem que ser inteligente. Vou procurar uma esposa que vai me auxiliar, que vai me ajudar, né, e vai dar certo. E existe essa mulher? Existe. Tenha certeza disso. E a moça tem que entender, eu preciso de um homem fiel a Deus, a palavra, a princípios, obediente aos seus pais e trabalhador. Existe esse homem? Existe. Deus é quem encaminha o esposo e a esposa. A Bíblia diz que a casa e a herança vem dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor, né? E é Deus quem dá o esposo, né, para a glória do nome de Deus. Amém? Para que o homem viva bem e tranquilo. O coração tanto do homem quanto da mulher foi corrompido e estão cheios de maldades, de sentimentos ruins, como o egoísmo, por exemplo. Cada um se ocupa com as questões puramente pessoais, o que complica mais ainda o relacionamento. Meu irmão, minha irmã, o que você tem é da sua esposa. O que é da sua esposa é seu. Muitas das vezes entra a questão do egoísmo. Isto é meu, isto me pertence, né? Isso não é seu, não te toca, não toca. E aí entram os problemas, né? Já ouvi amigos meus falarem que separaram e a melhor coisa era ficar sozinho, porque fala assim, eu tenho o meu salário, eu cuido do que é meu e não estou aqui para dividir nada com ninguém. Eu já ouvi isso, né? Mas em compensação ele perdeu a esposa, perdeu a família e ficou só.
né, como consequência, não compensação, né? Trocando aí a palavra, trazendo o termo certo. A consequência, ficou sozinho, ficou sem a esposa, sem a família, perdeu tudo, né? A intenção do Senhor é que o casamento fosse perfeito do mesmo, né, que Ele havia criado o homem. Perfeito, do mesmo modo que Ele havia criado o homem. Perfeito. Né? Por isso que em restaurar e reconciliar o pecador, homens e mulheres, tornou possível que os casais que vivem em Cristo e que são orientados pela palavra de Deus, através do Espírito Santo, tenham uma vida conjugal normal e abençoada. É possível restaurar alguém? É possível transformar a vida de alguém? É possível. Conheço pessoas que estavam à beira da morte por causa de drogas, por causa de vícios, né? Mas o Senhor foi lá e tirou do fundo do poço, da miséria, e trouxe a vida. E hoje estão aí servindo a Deus, transformados pelo poder da palavra, pela ação de Deus. Então é possível transformar um casamento, pode ter certeza disso, tá? E fazê-lo ser muito melhor do que ele é. Participei de um encontro de casais que tinha como slogan, né? Um casamento, quando é bom, ele pode ser melhorado. O casamento, quando ele é ruim, ele pode ser restaurado, né? Então isso é bênção. Nem tudo está perdido. Estamos nas mãos de Deus. O homem é um vaso de barro, a mulher é um vaso de barro, que está sendo feito, preparado por Deus. Se cair, quebrar, Deus pode fazer de novo. Pode ter certeza. Mas isso só é possível, olha aí, tem entendimento, se ambos estiverem no mesmo propósito em Cristo e cumprir suas obrigações no papel de esposo, no papel de esposa. Ao contrário, é impossível. A Bíblia diz lá em Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, minha irmã, se o seu casamento vai mal, peça a Deus sabedoria para que você edifique a sua casa. Não a destrua. E o esposo tem que entender e ser sincero e honesto. Meu casamento vai mal. Eu preciso fazer algo pelo meu casamento. Você pode. Tenha certeza disso. Amém? O papel da mulher como esposa. Se uma mulher cristã conseguir compreender o que significa submeter-vos, não somente como definição, né, mas na vida prática, muita coisa na vida conjugal toma o rumo certo. Né? É o que estamos falando em Provérbios, está escrito que a mulher sábia edifica a sua casa. E a tola, num só momento a destrói. Tem pessoas que um pequeno vento, uma palavra mal falada, uma ação mal entendida, elas entram em choque, entram em contendas, entram em brigas e de repente separam. Faltando sabedoria, faltando orientação pastoral, faltando aprendizado da palavra. Deus não quer isso. Deus quer que você seja sábia, minha irmã. Tá? O verbo submeter tem sentido bíblico muito profundo nesse texto. Ele representa muito mais do que servir alguém. Significa entrega e renúncia em Cristo. Olha, o que é submissão que Jesus mostra aqui? Submissão voluntária ou voluntariosa. É aquela submissão que você faz com alegria de servir. João 15, versículo 14, Jesus disse: se vocês fizerem o que eu vos mandar,
vocês serão meus amigos. Jesus estava falando com seus discípulos que estavam sendo, parte da sua igreja. Então, se nós obedecermos a Cristo voluntariamente, Ele vai nos chamar de amigos. Não existe relacionamento melhor do que o relacionamento de amigos. A Bíblia mostra em Provérbios 17, que em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Então você, esposa, tem que ser amigo do seu esposo. Alguém de confiança. Alguém que esteja do lado. Ok? Então, uma submissão voluntária, que a pessoa faz com prazer, com alegria. Tem comidas que são feitas, mas elas, mesmo tendo acabado de sair do fogão, são frias. Não tem sal, não tem tempero. Por melhor que seja a comida, porque não tem amor, não tem dedicação, não tem submissão, não tem reconhecimento do valor da pessoa que Deus colocou do seu lado. Ok? Então vamos lá. Em Cristo, por causa do amor verdadeiro de Deus. O amor expresso na definição de submeter, sujeitar, não está baseado no amor erótico, porque ele é falível, não é resistente. Provérbios 31:30 diz que enganosa é a graça e passageira é a formosura. Então, se o homem casa com a mulher por causa da sua beleza física, com certeza vai chegar um tempo que ele vai trair esta mulher. Vai chegar um tempo que ele vai abandonar esta mulher. Quando a Bíblia mostra que ou nós fazemos os nossos votos diante de Deus no casamento, nós temos que ser fiéis a esses votos, na saúde e na enfermidade. Pessoas que hoje estão bem, estão saudáveis, estão bonitas, amanhã, por causa de uma enfermidade, podem ficar com deformações. E esse amor erótico, ele vai cair por terra. Não era amor, na verdade, era paixão simplesmente. Paixão é um sentimento passageiro, é onde muitos casamentos se acabam. O homem envelhece, o homem sente o peso da idade, e a mulher tem que pensar nisso. Então vamos lá. A sua durabilidade depende do amor ágape. O que é amor ágape? Amor incondicional. Não depende do que você é, do que você tem, como você é. Não. O amor incondicional é aquele que é demonstrado quando a pessoa está doente, quando a pessoa está sem dinheiro, sem condições financeiras. Aí você o ama incondicionalmente. Até mesmo num caso de infidelidade conjugal. A pessoa trabalha em Deus para recuperar o seu casamento, a sua vida conjugal. Isto é uma verdade. O amor ágape, ele é incondicional. Ele leva o homem e a mulher a entender que é possível dar a volta por cima. É possível restaurar a comunhão familiar. Então entenda isso. Qualquer sentimento egoísta lança esse conceito por terra. Qualquer intervenção sentimental também. Se uma mulher casada não enxergar a vida assim, não existe casamento diante de Deus. Por isso Paulo comparou o casamento com o relacionamento de Cristo e a igreja. Então é importante a mulher casada, como está em 1 Coríntios 7:34, ela tem que entender que ela tem que agradar o marido, ok?
e vice-versa. O marido também tem que agradar a mulher, como está na primeira carta de Paulo aos Coríntios 7,33. Casamento é isto, são trocas de favores, é uma verdade, né? Não é que você a ama porque ela faz tudo por você, porque pode chegar um dia que ela pode deixar de fazer também, né? E você vai deixá-la? Óbvio que não. Mas a gente tem que entender que num relacionamento é natural que haja trocas de favores. Mas se a mulher não se entrega para o marido, não faz os seus deveres, não cumpre com os seus deveres de esposa, certamente ela vai ter um marido que não vai corresponder, né? Isto é sério, isto é verdade. Então a esposa tem que entender, eu tenho que fazer algo para agradar ao meu marido. Olha a luta de Ana, quantos anos que Ana viveu suportando Penina e a sua zombaria, o seu escárnio, mas ela não abandonou Eucana. Ela continuou orando, servindo a Deus e indo em busca de um filho. Não abandonou sua casa, não abandonou o marido e não abandonou o Senhor, confiou em Deus. E Deus deu a ela Samuel e mais 6 filhos. Louvado seja Deus, né? Então a gente tem que entender que tem que haver uma entrega da nossa parte, ok? É o papel do homem como esposo. Se o homem não tiver um profundo conhecimento do seu papel como esposo, também não existe a menor possibilidade dele ser um esposo nos padrões de Cristo. Olha aí que Paulo disse: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Então tem que haver uma entrega da parte do marido, né, para que o casamento vai bem, né? Então você tem que saber qual é o seu papel no casamento. Primeiro, amar sua esposa. Cuidar da vida espiritual do seu lar, cuidar de seus filhos, cuidar de ser aquele que vai ser o provedor da casa. Você é o provedor da casa. Você é o responsável pela despensa cheia. Você é o responsável pela vida espiritual dos seus filhos, de ensiná-los, de conduzi-los no caminho do Senhor. Você é o responsável pela santificação da sua esposa. Olha um problema sério que acontece hoje dentro de muitos quartos de casais. Louvado seja Deus que acreditaram no Evangelho, na palavra, e estão na igreja. Mas problemas ainda acontecem, porque aprenderam tudo errado lá no mundo na questão do amor. Aprenderam errado na questão do relacionamento conjugal, do relacionamento sexual. Tem marido que quer fazer com a esposa o que fazem com as prostitutas. Invertem a conjunção carnal. E Deus aceita isso? Não. Deus é santo. Chamou os seus servos, os seus filhos, para que sejam santos como Ele. Primeira carta de Pedro 1, versículo 15 e 16. Portanto, como aquele que vos chamou é santo, sede santo também em toda a vossa maneira de viver. Como Deus é santo, sede vós também santos. Mas o camarada aprendeu, né? Fazer sexo, ou praticar sexo durante a juventude, com revistas pornográficas, com sites pornográficos, e quer fazer o mesmo com a esposa. Ou vice-versa, tem mulher que também parte para este lado. E se o marido não fizer, não a satisfaz sexualmente, e aí que mora o perigo de um adultério. E vai acontecer, se Deus não tiver misericórdia e não guardar. Então, meu irmão, minha irmã,
Você tem que rever seus conceitos de como deve ser um relacionamento sexual dentro da sua casa, no seu quarto. Tá? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 4, que venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, sem mancha. O que mancha um leito é o tipo de relacionamento que é feito nele. E quanto aos adúlteros, Deus os julgará. Então é sério essa questão. Por isso que muitos casais estão esfriando o amor. Começam a olhar os sites pornográficos, começam a olhar mulheres mais bonitas, começam a olhar outros tipos de homens. O amor está esfriando. É verdade. Isto esfria o amor. Isto esfria não só o seu relacionamento com o seu esposo ou com a sua esposa, mas o relacionamento com o próprio Deus também esfria, porque isso não agrada a Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúmes. O seu quarto, como eu disse aqui em outra ocasião, é um lugar sagrado. É um lugar de você manter comunhão com o Senhor. A Bíblia diz, quando tu fores orar, entra em teu aposento, fecha a porta, que o Pai vê o que está em segredo e te recompensará. Ou você acha que Deus não está presente no seu quarto quando você está mantendo uma relação sexual? Lógico que está. Ele é onisciente, ele é onipresente. Está em todos os lugares e vê todas as coisas acontecendo em todos os momentos. Então o resultado é por isso que muitas maldições entram numa casa. Alguém, olha, guarda essa pergunta. Não vou responder agora. Por que está se multiplicando o número de homossexuais no mundo? Você acha que é só por causa da pornografia? Não. Tem mais coisas. Pode ter certeza disso. Tem mais coisas. Que Deus guarde a sua casa deste mal. Que Deus guarde o seu casamento deste mal. Tá? Mas você tem que rever seus conceitos. Então veja bem, o papel do homem como esposo. Tá? Ele tem que cuidar da sua casa. O casal como família. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a Igreja. Levando em conta o que nos é apresentado nos parágrafos 2º e 3º, chegamos a uma conclusão muito inteligente. A que mistério Paulo se refere? Ele está falando do relacionamento, das características, do relacionamento, da comunhão. Se o esposo conhece e cumpre com seu dever em amor em Cristo, e a esposa também conhece e cumpre com seu dever em Cristo, então o próprio Senhor Jesus, pela graça, unirá o casal. Quando funciona assim a união do Senhor, ninguém ou nada conseguirá desfazer esta união. A expressão, o que Deus ajuntou, não separa o homem, conclui o pensamento do ensino. Qualquer casamento que foge a esses princípios se desfará de um jeito ou de outro. Com certeza separarão pelo divórcio, ou ficarão separados dentro da mesma casa, o que é muito comum hoje. O pastor Edileuto colocou que é muito comum casais ficarem separados dentro dos mesmos lares. Mas eu gostaria de colocar, ou acrescentar ainda mais, que não é normal. Não aceite isto como normal. Você e sua esposa separados de corpos, dentro da sua casa. Você acha que Deus está agradando? Você acha que isto é louvável? O que os seus filhos pensam? O que seu pai vai pensar de você? O que sua mãe vai pensar de você? E seu pastor? Será que essa conversa não vaza
vaza sim. Então entenda, meu irmão e irmã, que separação de corpos não é objetivo. A Bíblia diz que o que Deus ajuntou é para ficar junto, né? Lá em Gênesis capítulo 2, Adão disse, né, que esta agora será osso dos meus ossos e carne da minha carne. Né? E ambos serão como a sua carne, disse Deus. Ou seja, carne e unha andarão juntos. Né? Não tem como se separar. Então você tem que entender. Dormir num quarto e ela no outro é um sério problema para você. Deus não está nesse negócio. Não aceite isto. Ore a Deus para que essa situação mude. Volte para o seu quarto. Organize o seu quarto. Ore ali, abençoe o seu leito, abençoe este ambiente espiritual. Ele não é somente um ambiente de prazeres carnais. Ele é um lugar para você se alegrar com a sua esposa, com o seu marido, para ter uma comunhão com Deus. Então não aceite essa separação de corpos. Entre no propósito da oração, do jejum, né? Entre no propósito da vigilância, entre no propósito de servir e de agradar melhor. E Deus vai ser com você, ok? O compromisso, né, do esposo, isso é importante. Reconheça o seu compromisso. Tá? Não é normal, não aceite isso. Vamos ler o que está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Veja bem o que João escreve. Não está relacionado a casamento, não está no contexto de casamento. Estou pegando como um versículo isolado, mas que serve para o casamento, para a vida conjugal. Jesus mandou João escrever. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Não está relacionado com casamento, né? No contexto aqui, o contexto deste capítulo não se relaciona a casamento. Mas o texto serve para falar de casamento. Jesus tem poder para restaurar a vida conjugal, para fazer novas todas as coisas no seu casamento. Tá? João capítulo 2, de 1 a 11, nós temos um primeiro milagre de Cristo sendo registrado por João, falando da transformação da água em vinho. E numa festa de casamento, faltou vinho. Quando falta vinho numa festa de casamento, falta alegria. Então Jesus ele vem e transforma água em vinho. Não vai ter ele poder para transformar o seu casamento, a sua vida conjugal, familiar? Vai sim, creia. Tá? Para Deus nada é impossível. Entenda isso. O compromisso espiritual do casal. O ápice do assunto é o ponto que se refere à vida espiritual do casal. Por tratar-se da família no seio da igreja, Paulo queria que fosse compreendido pelos efésios que a vida espiritual era de total responsabilidade de cada casal dentro da igreja. A comunhão com Deus é imprescindível a qualquer casal da igreja. Pastores, evangelistas, obreiros, missionários. Se os casais das congregações que vocês dirigem estiverem bem, tudo vai estar bem na igreja. Mas se estiverem mal, tudo vai estar mal. Então entenda uma coisa, orem, né, pelos casais, orem pela vida conjugal dos casais, ok? Abençoe os casais, e Deus vai abençoar mesmo, pode ter certeza.
Então vamos lá. A comunhão com Deus é imprescindível a qualquer casal da igreja. A oração, o louvor, a adoração, a leitura e reflexão da Bíblia Sagrada são indispensáveis na estruturação e governo de um lar cristão. É bom lembrar que a base de todo o sentimento conjugal depende do amor eterno de Deus. E para alcançar esse amor temos que ter e cuidar da comunhão com o Senhor. Um homem e uma mulher que não se preocupam em manter a comunhão com o Senhor, será que preocupa em manter a comunhão com a esposa, com o esposo? Uma interrogação a ser feita, né? E ser pensada. Então você, meu irmão, minha irmã, vocês são responsáveis pela vida conjugal de vocês, pela comunhão de vocês. Então nós temos que entender, o caminho é oração, é jejum, é vigilância, é propósito de servir, de agradar ao marido e de agradar a esposa, ok? Tudo que for feito para resolver os problemas de ordem conjugal, se primeiro não levar em consideração os ensinos do apóstolo Paulo, neste estudo é perca de tempo. Reuniões de casais, encontros de casais, terapias sentimentais para casais são apenas acessórios, nada mais que isso. Esses métodos não podem resolver qualquer questão sobre vida conjugal se ambos, né, marido e mulher, não compreenderem e respeitarem estes ensinos da palavra de Deus. Então entenda, você tem que colocar em prática o que você aprende. Né? Tiago capítulo 1, versículo 22, né? Vamos ver o que Tiago fala a respeito desta questão, né? Tiago diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tem pastores que estão cansados de aconselhar casais que não querem colocar em prática o que eles ensinam. É verdade. Tem casais que dão uma canseira enorme no pastor. Liga para o pastor: ô pastor, vem cá que minha mulher brigou comigo. Ô pastor, vem cá que meu marido brigou comigo. Resultado: coitado do pastor, corre, faz discurso, sermão e mais sermão, ora por estes casais e nada resolve. Conheço pastor que já disse: olha, eu não vou mais, porque não coloca em prática o que eu ensinei. E vai dar errado, né? Não colocar em prática um aconselhamento pastoral. Então não adianta você participar de encontros de casais, de palestras, se você não quer obedecer o que é ensinado. Mateus 7, 24 e 25 vai nos dar um resultado positivo de quando nós empenhamos em colocar em prática a palavra. Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, os rios, as chuvas, combateram contra ela, mas ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer, né, suportar, vencer as tempestades da vida contra a sua casa, o seu casamento, é ouvir a palavra e colocar em prática. Não tem outro remédio. Isto é uma verdade. Mas e se você não ouve? Ou aliás, ouve e não pratica, você é comparado ao imprudente, disse Jesus. A continuação do texto, 26 e 27 de Mateus 7. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que a palavra entrou no ouvido e saiu no outro, que edificou sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, os rios e a chuva e combateram contra ela,
e grande foi a sua queda. Casais que estão vivendo bem, tranquilos, sobre a rocha, ninguém fala nada. Mas quando o bicho pega, que a casa cai, todo mundo fala, sai até na televisão. Pode ter certeza. Então vamos lá. Como pode, ou como você pode, como podemos resolver os problemas da vida conjugal? Paulo diz em 2 Coríntios 10 e 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, o primeiro passo, quais são as nossas armas? Palavra, acabei de falar, ouvir e praticar. Oração e jejum. Tiago 5,16, ele diz, porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. João 14, versículos 13 e 14, tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome vos será feito. Então a oração resolve, nos ajuda, e Deus nos ajuda. Colocar a palavra em prática, é o que acabamos de falar, né? Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, e não vos enganem com discursos falsos. E seja vigilante, meu irmão. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, né? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. João 10 e 10, Jesus mostra o que ele está fazendo. Porque o ladrão só veio roubar, matar e destruir. Então nós temos que ser vigilantes, porque o diabo está aí, o destruidor está aí. Não deixe ele entrar na sua casa, não dê espaço para ele, tá? Vigie, pense no que vai falar, pense no que vai fazer. Qual vai ser o resultado do que eu falar? Qual vai ser o resultado do que eu fazer? Do que eu fizer, né? Nós temos que pensar no resultado. Aí muitas coisas vão dar mais certo, pode ter certeza. E procura agradar a esposa. Procure agradar ao esposo. 1 Coríntios 7, 33, 34. O homem casado procura agradar a esposa. E a mulher casada procura agradar ao marido. Amém? Que Deus possa abençoar você. Eu espero ter contribuído um pouco para a sua vida conjugal. Espero contribuir, ter contribuído para que você possa superar os seus problemas conjugais. Existem muito mais coisas. Este trabalho não se resume numa palestra como esta, mas ele pode te dar os indicativos, as senhas para você resolver os problemas da vida conjugal. Que Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor Jesus. Que você seja feliz como marido, que você seja feliz como esposa, que a sua família seja feliz tendo vocês como pais. Que o seu pastor seja feliz por ele ver o resultado do ensino da palavra que ele deu a vocês dois. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Querendo Deus, amanhã, se Deus quiser, neste mesmo horário, estaremos aqui novamente com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, deste programa Clássicos da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.